aí, galera, será que o Sérgio Moro é realmente herói nacional? Principalmente após as manifestações de 30 de junho, será que ele foi consolidado como um herói nacional brasileiro? Confere aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Hoje, dia 30 de junho, tivemos grandes manifestações espalhadas pelo Brasil, na qual a população foi brigar pelo pacote anticrime do Sérgio Moro, foi brigar pela aprovação da reforma da Previdência, não sabemos exatamente qual, né, porque existe uma reforma da Previdência que foi colocada pelo Paulo Guedes e outra que está tramitando aí na Câmara, e a questão de defender o Sérgio Moro, pelos supostos ataques que ele está sofrendo aí, né. Aliás, uma imagem bem icônica para mim foi quando o Sérgio Moro ele estava sendo interrogado no Senado pelo Renan Calheiros, talvez um dos grandes caras que tem vários casos de corrupção em cima dele, né? O cara está sendo investigado em várias frentes aí, perguntando para o Sérgio Moro, que teoricamente representa a grande idoneidade, né? O grande respeito, assim, a grande seriedade hoje do povo brasileiro. Com certeza, hoje nas manifestações, o grande herói nacional, às vezes até mais que o Bolsonaro, era o Sérgio Moro. Como se ele fosse a figura capaz de conseguir resistir, né, de conseguir atacar a corrupção de frente. Será que ele é realmente o cara que está atacando a corrupção? Será, aliás, que o papel de um juiz é atacar a corrupção? Sei não, hein? Vamos ver, ó. Quando a gente fala, galera, da Operação Lava Jato, a gente tem que ter bem claro que a Operação Lava Jato ela não prendeu somente o Lula, ela prendeu uma série de políticos e sim, é uma das, digamos assim, uma das operações mais importantes da história brasileira. É inegável que a Operação Lava Jato prendeu muita gente perigosa, poderosa, aliás, coisa que não acontecia há muito tempo, talvez nunca tenha acontecido na história do Brasil. Então é fato, a Operação Lava Jato ela foi um grande sucesso, tá? Só que, vamos tentar entender como que funciona o processo democrático. A gente tem o Ministério Público. O que o Ministério Público faz? Acusa. O Ministério Público, ele percebe casos de corrupção, ele acusa e leva todas aquelas provas que ele acha que são provas, né, pelo menos recolheu como provas, e dá para um juiz. Esse juiz vai lá, baseado na Constituição, no que ele entende ali pelo processo democrático, né, pela nossa Constituição, ele vai lá e julga de acordo com os seus princípios, de acordo com a Constituição. Percebam que o único poder, a única face do governo que você não elege são os juízes. Sabe por quê? Porque a função do juiz não é agradar a população. A função do juiz não é jogar para a mídia. A função do juiz é ser completamente imparcial, pegar os atos do processo e julgar de acordo com não que ele pensa, mas sim de acordo com a Constituição. Se o juiz, por exemplo, detestar uma pessoa, e ele acha, vamos dizer que o juiz acha, por exemplo, que o cara é culpado, mas não tem provas. O que ele vai fazer? Vai forjar provas? Assim, ah não, ó, eu acho que não tem provas aqui, mas como eu acredito, né, então beleza, Não pode, tá? Não foi que o Sérgio Moro fez isso. Mas não pode fazer. Não é o papel do Poder Judiciário. Até porque, ah não, mas sabe o que é? É que é o Lula, né? O Lula, meu, baita corrupto. Todo mundo sabe que ele é corrupto. Vamos prender o cara. Beleza. Vamos dizer então que, por exemplo, vamos dizer que você, por exemplo, gosta do Bolsonaro. Aí existe o caso lá, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, você também gosta do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está sendo investigado pelo caso do Queiroz, uma série de problemas. E aí, imagina se a gente descobre, por exemplo, que existe um juiz que vai julgar o Flávio Bolsonaro, que está fazendo conluio com o Ministério Público, e já está pensando que o Flávio Bolsonaro é corrupto, e já está considerando ele culpado, e vai fazer toda uma artimanha, todo um documento, em conluio com o Ministério Público, com o acusador, para condenar o Flávio Bolsonaro. Imagina se isso escapa pela mídia. E aí, será que o Bolsonaro ia gostar de ter o filho dele sendo julgado por um juiz completamente parcial, que já tem quase o veredito final? É óbvio que não. Assim como você, galera, que se você for condenado por alguma coisa, você tem que ser julgado por um juiz imparcial. Isso é um ato super importante. A gente não sabe se o Intercept, né, que está divulgando todas essas mensagens, se realmente é fato, se não é, etc. A gente percebe que o Sérgio Moro, em nenhum momento, por exemplo, negou que ele fazia conversas ali com o Dallagnol, que era o cara do Ministério Público. Ou seja, ele agiu de conluio com o Dallagnol, isso é claro, tá? Ah, professor, mas são falsas mensagens. Na verdade, a gente não sabe, até porque ontem aconteceu uma coisa muito estranha, né? O Intercept soltou primeiro o nome de um procurador que já estava preso, aí depois eles mudaram, editaram, colocaram o procurador que estava solto, etc. Mas também o Correio Brasiliense, que é uma mídia de grande circulação, de grande credibilidade, divulgou que um dos procuradores confirmou a veracidade do documento. Então, galera, de verdade a gente não sabe exatamente. Acho que quando sair os áudios vai ficar um pouquinho mais claro pra gente saber, né, se realmente é verídico ou não o que tá acontecendo. Mas de qualquer maneira, o Moro não negou que ele fazia a conversa ali com o Dallagnol. E isso, cuidado com o que eu vou falar. Eu não sou Lula, tá? Eu não sou um cara que defende o Lula. Acho que ele sim é corrupto, afinal não foi só o Sérgio Moro que prendeu ele, né? Ele passou por uma série de instâncias, o TRF4, passou por instâncias superiores e tal. Mas se tem um cara
que pode, digamos assim, soltar o Lula, por incrível que pareça, e mais paradoxal que possa ser, é o Sérgio Moro. Pela raiva que ele foi no processo, pela tentativa de incriminar o Lula. Olha que coisa, né? Aliás, o Sérgio Moro, enquanto eu estava na instância do Paraná, alguns casos já foram até anulados por causa do Sérgio Moro justamente pela falta de imparcialidade dele, tá? Isso já aconteceu na história do Sérgio Moro, não foi, né, e talvez não seja a primeira vez. A gente teve um Gilmar Mendes, por exemplo, colocando no STF a possível soltura do Lula por conta de uma possível parcialidade do Sérgio Moro. Ah, mas o Sérgio Moro ele correu, ele fez com que fosse mais rápido. Cara, não interessa. Tem que seguir o rito democrático. Se o Sérgio Moro, por exemplo, ele agiu em conluio com o Ministério Público, já tá errado. A justiça já tá sendo parcial, percebe? E aí a gente pode exaltar esse cara porque ele tava criticando o Lula, que é um cara que a gente não defende, mas ele não tá seguindo os processos democráticos. E com certeza isso pode afetar bastante a imagem da Lava Jato. Então, por mais paradoxal que seja, foi ruim ele ter acelerado o processo, sabe por quê? Porque a parcialidade é digna, por exemplo, de anulação de processos, por incrível que pareça, beleza? Então o Sérgio Moro, ele é um herói nacional? A resposta é não. Não. Ele foi sim importante, ele foi um dos caras ali que cumpriu o seu papel como juiz, mas ele não pode ser considerado herói nacional. Até porque, graças à sua aparente parcialidade, vários processos, se confirmados os fatos que estão saindo no Intercept, podem ser anulados. Ou seja, o cara que você gosta pode ajudar a soltar o Lula, por incrível que pareça. Pela falta de imparcialidade. Belezinha? Deu pra entender, galera? Ok? Então tá, então se vocês curtiram o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!